Isso, mas de qualquer maneira eu vejo aqui algumas pessoas aqui do lado. Tá? Então, a aula é essa, né? O sumário da aula são esses pontos, uma visão geral do que é transição energética, é uma simples definição disso, o enquadramento conceitual, econômico de inovação tecnológicas, acima de tudo, esse item 3 é o mais importante, o que determina essa transição energética, as resultantes e os desafios. Volto a insistir que aqui é uma análise mais de política energética, de economia, né? Nós não vamos entrar na questão tecnológica e muito menos assim nos cenários do hidrogênio para o século até 2050. Nós vamos deixar as pistas dessas questões para que vocês possam acompanhar nas próximas aulas, ok? Aqui é uma visão assim meio que histórica, que eu acho que é muito importante a gente destacar isso, né? Primeiro, transição, você vai lá no dicionário, é sempre bom ter um dicionário, né? Transitar, é ir, evoluir de um ponto para o outro. Quando eu coloco a transição energética, eu estou expressando um processo de mudança, de alteração, né? E que se expressa na matriz energética. Eu vou definir a seguir matriz energética, tá? Mas é basicamente isso, quer dizer, transição é que eu estou indo de um lugar para o outro, estou mudando, estou alterando. O quê? A matriz energética. Se você olha ao nível histórico, né, nós tivemos uma evolução histórica da matriz energética. Então, antes da Revolução Industrial, da máquina a vapor, a gente tinha como principal fonte a lenha. Tem alguém com o microfone aberto, hein? Então eu pedi para fechar. A lenha, a água, o vento, né? Tudo, né? Que eu vou até dar aqui como exemplos, né? Mas aí surge o carvão, notadamente o carvão antes da revolução, antes da máquina a vapor, ele já era usado como um insumo energético. Por exemplo, nas casas, vocês, qualquer romance que vocês leiam, de autores notadamente em inglês, tem lá o carvão sendo usado nas lareiras para o aquecimento, né? Era um insumo muito importante. Mas, com a introdução da máquina a vapor, há uma predominância na matriz energética do uso do carvão, tá? E ele fica praticamente durante o século XIX todo, até surgir o petróleo. E o que é interessante é que o petróleo avança durante o século XX, mas ele não elimina o carvão, ele não exclui o carvão da matriz energética, mas ele faz com que a participação percentual do carvão vá diminuindo. A mesma coisa com a lenha. Hoje, se você for olhar o balanço energético, que é a matriz de consumo de energia do Brasil, tem lá uma percentagem relativamente expressiva de lenha. E com essa crise econômica e política que o país passa, com o preço do bujão de gás, etc., a lenha está aumentando a sua participação da matriz. Então, o que a gente tira daqui? Né? Que a matriz ela vai mudando, né, por variáveis, acima de tudo, econômicas. A competitividade de uma fonte frente às outras, né? O barateamento, a eficiência dela, né? Eu sempre gosto de frisar assim que eu tenho marcos, né, que mostram assim, né, a passagem de uma era energética para outra, né? Então ali na era da lenha para o carvão foi a máquina a vapor. Do carvão para o petróleo foi uma decisão do Winston Churchill, quando ele era o comandante do almirantado, quer dizer, da frota naval britânica, no começo do século XX, e era a maior frota naval que dava um poder ao Império Inglês muito grande. Ele tomou a decisão de substituir nos navios a caldeira a carvão para a caldeira a petróleo.
E qual foi a justificativa dele? Não, era mais econômico. Em que sentido? Ele era mais fácil de carregar, ele era mais energético, né? E, consequentemente, ele dava mais velocidade para a frota naval, né? Então, e você podia ter os navios tanques que, graças a aqueles, você podia, no meio do mar, abastecer um navio com o petróleo. Já com o carvão era, vamos dizer, muito mais complicado, muito mais complicado. Então, esse é um corte ali, e eu vou mostrar no século XX aonde começa essa transição daqui a pouquinho, né? Mas na nossa avaliação e na avaliação dos especialistas, da Agência Internacional, do IRENA, dos programas europeus, da União Europeia e dos países, o hidrogênio vai ser o que vai prevalecer no século XXI. Tá? E a gente tem lá quando começou isso, né? Agora, curiosamente, eu acho que esse é um aspecto muito importante na nossa análise, né? Qual foi a motivação? Qual está sendo a motivação de eu sair do petróleo para o hidrogênio verde? Não é uma motivação econômica, como foi da lenha para o carvão, do carvão para o petróleo, né? Obviamente, tem uma motivação econômica, notadamente de segurança energética dos países, mas, acima de tudo, é uma questão de sobrevivência da humanidade. Ou nós paramos de queimar óleo e gás, carvão, ou a humanidade vai virar dinossauro, vai desaparecer. Esse é um dado. Mais cedo ou mais tarde, isso irá acontecer se a gente não diminuir o aquecimento global. E só poderemos diminuir o aquecimento global tirando da matriz, diminuindo muito a participação do carvão, do gás e do petróleo. Na realidade, é carvão, petróleo e gás, nessa ordem, porque o carvão é muito mais poluidor, o petróleo menos, o gás menos ainda. Então, isso já é uma decisão estratégica a nível mundial, né? Mas por que isso não anda rápido e tal? Porque os países têm, né, têm dinâmicas distintas e que dependem muito da matriz energética de cada país, né? Vocês viram agora, quem está acompanhando aí na COP 26, como o nosso grupo está acompanhando ali diretamente, não, a China, a Índia e os Estados Unidos não quiseram assinar um carbono para acabar com o uso do carvão até 2030. Não dá. Não dá para tirar o carvão da matriz chinesa assim. Entende? Por quê? Porque tem um peso muito grande, mas por quê? Porque a China tem muito carvão. Então, ela usa o carvão porque ela não tem outro insumo energético nas suas fronteiras. A Índia, a mesma coisa. Os Estados Unidos conseguiu diminuir a participação do carvão por causa da inovação tecnológica do shale gas. Então, ele saiu do carvão para o gás, o que tem um benefício climático muito grande, mas ainda continua consumindo carvão por uma questão de segurança energética, como a gente vai ver aqui a seguir. Tá? Mas o importante é isso. A motivação agora do petróleo para o hidrogênio é ambiental e de segurança energética. Ambiental e de segurança energética. Tá. Aqui, para vocês verem a diferença entre matriz energética, todas as fontes e recursos de geração de energia elétrica, né? Quer dizer, assim, que está na mão do homem, né? Que está assim, não, eu tenho planta de geração de energia a carvão, eu tenho planta de gás natural, né? Não é a reserva de carvão ou potencial de carvão, é a cadeias produtivas que usam o carvão para a produção de energia, ou de gás natural, ou de petróleo.
ou de outras fontes. Então, eu pego a capacidade instalada de todas elas, coloco num denominador comum, que pode ser megawatt, que pode ser tonelada de petróleo, etc., e faço a divisão percentual. Tá? No caso da matriz elétrica, aí não é só aquilo que produz energia elétrica. Então, é uma diferença aí muito importante não confundir a matriz energética com a matriz elétrica. Tá? O nosso foco analítico aqui vai ser direcionado para a matriz elétrica e não energética. Quando houver essa diferença, nós iremos pontuar. Ok? Mas aqui são dados só para ver, né, a posição muito favorável que o Brasil tem em termos de matriz elétrica, ela é mais de 80% renovável. Se a gente fosse colocar aqui a matriz energética, a nossa matriz é quase que meio a meio, enquanto que o mundo, olha só o mundo quanto é que tem, não tem nem quase 15% de matriz renovável, matriz energética renovável, e o Brasil tem 50%. Então, nesse cenário, o Brasil mundial, o Brasil é um ponto fora da curva aqui, tá? Agora, aqui é importante frisar isso aqui, que são as características da cadeia produtiva de energia, entre parênteses, elétrica. Primeiro, a energia é o que a gente chama de um setor de infraestrutura. Então, aqui eu estou juntando petróleo, gás, energia elétrica. É infraestrutura de energia. Tá? E ele está presente, essa infraestrutura, ela está presente em praticamente 100% em todas as cadeias produtivas, né, de valor de todos os bens e serviços. Qualquer coisa que você pega, aqui, peguei o meu óculos, tem energia aqui dentro. Na estrutura de custo desse óculos tem um pedaço que é de energia. Esse pedaço pode ser não renovável ou renovável. Tá? O que a gente vai ter que fazer até 2050? Esse pedacinho aqui vai ter que ser só renovável. Agora, multiplica pela dezena de milhares de bens e serviços e que você vai ter que fazer esta transição, esta mutação, essa metamorfose mundial. Qual é? Todas as cadeias produtivas que hoje usam gás, petróleo e carvão vão ter que ser mudadas, convertidas, alteradas, destruídas e criadas para recursos energéticos renováveis. Isto não é brincadeira. Isso é um grande desafio e a motivação, acima de tudo, é de sobrevivência. Mas, por trás desta motivação, investimentos vão ter que ser feitos, são esses bilhões, trilhões de dólares, que os países, lá na COP26, estavam falando, não, nós temos que mudar, nós temos que alterar, entende? Não é uma questão da floresta amazônica, etc., ou do metano do boi, não. Aqui é da cadeia produtiva. Produziu, tira o que é não renovável e coloca o renovável. É um grande desafio de inovação tecnológica, é uma coisa ímpar que o mundo vai passar nesses próximos 30 anos. Tá? E vale a pena frisar também que a demanda de energia de um país é diretamente derivada do estágio de desenvolvimento. Né? A gente pode usar o consumo per capita de energia elétrica, de petróleo, etc. Quanto mais desenvolvido, mais é necessário a energia elétrica, porque a produção é maior, a cadeia produtiva é mais complexa.
os serviços são mais complexos, as residências, né, têm mais tomadas, vamos dizer assim. Entende? Então, isso aqui é muito importante e a gente sabe que a tendência no mundo de um país é se desenvolver. Por mais que, eventualmente, você entre, como o Brasil está passando agora nesses anos, né, uma tragédia grega. Então, mas depois de 23, bola para frente, a economia vai voltar a crescer e, consequentemente, a demanda de energia elétrica vai crescer. Se você olhar para o passado, hoje nós consumimos mais energia elétrica do que no passado e, no futuro, iremos consumir mais. Então, esse insumo ele é fundamental, esse setor de infraestrutura é fundamental. E, no caso da energia elétrica, isso aqui é o elemento assim, mais desafiador, é um equilíbrio dinâmico, constante e instantâneo entre demanda de energia e oferta. O que é isso? Acendi a luz, demanda de energia, na outra ponta tenho que ter oferta. Então, aí é que está a complexidade ainda, notadamente, do setor elétrico, né? Que é uma demanda instantânea. Ok? Então, vamos em frente. Volto a insistir, se alguém tiver alguma demanda, de preferência coisa pontual, assim, manda o chat aqui que a gente responde. Aqui é só um pouco da cadeia produtiva, a maioria de vocês devem conhecer, mas eu acho que é importante nivelar um conhecimento, notadamente para as próximas aulas, qual é? Geração é onde eu gero, tenho diversos tipos de geração. Se eu somar todos os tipos, né, eu vou ter a matriz elétrica, que é, nesse caso, hídrica, mas eu tenho a eólica, eu tenho a solar, eu tenho a biomassa, eu tenho a usina nuclear, eu tenho as termoelétricas. Tá? Então, é isso aqui, a geração. A transmissão, que também é um dado muito importante, notadamente para um país com a dimensão continental que nós temos, né? Nós somos um país de dimensão continental. Aqui dentro do país quase que cabe a Europa toda. E nós temos um sistema interligado. O que é um sistema de transmissão? O que é um sistema interligado? Eu tenho linhas de transmissão que vêm de todas as usinas e plantas, como essa aqui, como essa usina, em todo o Brasil, e eu trago essa energia que é gerada lá até os centros de consumo, que normalmente são os centros urbanos. Tá? Para vocês terem uma ideia da dimensão do nosso sistema interligado nacional, que a gente poderia aqui entrar no site do ONS e ver a dimensão dele, se eu pegar a ponta lá do Oiapoque, colocar lá em Lisboa, o Chuí vai quase a Moscou, o nosso sistema interligado nacional. Ele cobre a Europa toda, não com a capilaridade que você encontra na Europa. Capilaridade é a quantidade de redes, porque a população europeia até é maior do que o Brasil, é muito mais dispersa, né? Mas, em termos de dimensão, são mais de 150 mil quilômetros de linhas de transmissão de alta tensão. E tem também a distribuição, que são as concessionárias que distribuem energia elétrica nos centros, nos estados, etc. Né? Então, olha aqui a característica aqui seria assim, uma característica técnica, né, da indústria. Né? Olha aqui, atividade econômica. É capital intensivo, eu preciso de muito recurso para construir essas unidades aqui. Como são caras, o prazo de maturação tem que ser longo, porque senão o custo médio fica muito alto. Então, no que eu diluo o pagamento do investimento num prazo maior, eu posso cobrar uma tarifa menor. Então, pega Itaipu, começou a ser construída em 1974. A primeira unidade geradora em 84. A última foi lá em 2004, 2005. Tá? Os investimentos, o pagamento dos empréstimos que permitiram o investimento,
só vão ser concluídos agora em 2023. Ah, mas não podia ter pago antes? Se pagasse antes, a tarifa ficava mais cara. Então, essa aqui é a ideia do longo prazo, o longo prazo de maturação, e é custo afundado no sentido que eu não posso tirar a linha de transmissão e fazer outra coisa. Ela está vinculada a essa atividade econômica. Tá? Agora, essa ideia aqui, que foi colocada originalmente aqui, né, nesse item, né, que a demanda é diretamente derivada do estágio de desenvolvimento, a gente pode ver aqui, ó, isso aqui é uma simulação, 1950, essas luzinhas, como se eu tirasse uma foto noturna, né, do mundo, e com essa foto noturna, eu identificando aonde que tem luz e aonde que tem energia elétrica, em 1950. Então, você vê, olha, como o Brasil tinha pouca luz no interior, né? Pouca luz no interior. Né? Os Estados Unidos também, pouca luz aqui, a África, a Europa, meia coisa. Né? Agora, olha só em 2010. Ou seja, houve um desenvolvimento econômico nesses últimos 60 anos, né? E desenvolvimento econômico precisa de energia elétrica. De noite, a fotografia tirou e, de certa maneira, comprova essa hipótese aí, tá bom? Aí é que vem uma frase que eu acho que é muito importante, eu até estamos chamando isso de um provérbio da dinâmica da evolução econômica. Qual é? É essa que o Schumpeter, que foi um economista, um historiador muito famoso, assim, famoso do ponto de vista da contribuição que ele deu à análise econômica, ele é considerado assim um fundador da linha da análise econômica chamada economia da inovação. Né? Então, ele fez esta afirmativa aqui, que a dinâmica econômica, da evolução econômica, obviamente, no capitalismo aqui, ele denominou assim de tempestade eterna da destruição criadora. Por conta dessa busca incessante, né, de eficiência, maior competitividade, né, dificuldades são superadas com inovação, ele firmou esta frase aqui, que é um sistema ultradinâmico, então a esse dinamismo ele chamou de tempestade eterna, que vai destruindo e vai criando. Vai destruindo e vai criando. Né? Vai destruindo e vai criando. Ah, eu entrei com o petróleo, eu não destruí o carvão, mas eu diminuí a participação do carvão. O hidrogênio vai diminuir a participação do petróleo. Mas quando eu falo assim, o hidrogênio vai substituir o petróleo, por trás disso tem inovações tecnológicas que vão destruindo coisas e criando outras. Né? Quando nós falamos aqui, não, vou ter que alterar a matriz energética das plantas industriais. Então, como eu usava o óleo diesel, eu vou ter que usar o hidrogênio. Bom, mas para usar o hidrogênio, tudo aquilo que permitia usar o óleo diesel, eu vou destruir, tirar e colocar uma coisa nova. Aonde isso é muito visível para todos nós é aonde? Mobilidade, transporte, indústria automobilística. Ela está passando por uma revolução, por uma destruição criadora, deixar o carro a combustão e botar o carro elétrico. Mas por que isso está sendo feito? Por uma questão de sobrevivência, do aquecimento global. Mas a dinâmica da tempestade eterna da destruição criadora se verifica ali. Tá? Então, se você for olhar as estratégias dos grandes grupos, eles se diferenciam, mas todos eles falam assim, não, em 2030, 35, eu não vou fazer mais carro a combustão, eu vou fazer só carro elétrico. Então, toda aquela planta, as plantas produtivas de veículos
A combustão, eu vou pegar, jogar fora e colocar um outro. Destruir para criar. Criando e destruindo. Por quê? Porque, nesse caso, eu tenho uma dinâmica da sustentabilidade. Mas a indústria já entrou e, obviamente, os governos envolvidos cada vez mais com essa questão da diminuição da emissão de gases de efeito estufa, eles impõem restrições. E a indústria acata isso e cria uma dinâmica competitiva entre elas também, para manter as suas posições, os seus market share. Então, lançam produtos novos, né? Lançam produtos novos. Eu estou, obviamente, no caso do Brasil, o primeiro movimento é importar, depois é montar, depois é construir com base em plantas novas. Ok? Assim, nós, no GESEL, que somos um grupo da área do Instituto de Economia, a gente tem isso como um provérbio. Isso nos ajuda a entender muito o que está se passando agora e o que se passou no futuro. A saída do carvão para o petróleo, lá, né? A decisão do Stanchester. Então, toda aquela cadeia produtiva, né, que produzia as caldeiras a carvão, sumiram do mapa. Não, mas sumiu, não, mas não, alguns barcos ainda continuaram, etc., mas acabou, né? Nessa ideia, né, de ser uma tempestade eterna. Okay? Aí, aqui, só para vocês terem como é que era e trabalhar esse conceito de inovação, né? Como é que era no passado, né? A oferta de energia era por moinhos de água, que atendiam a demanda da indústria têxtil movida à água. A água aqui, esses eixos aqui, com essas roldanas e tal, eles eram movimentados por este moinho, que tinha um eixo aqui que se movimentava e, consequentemente, trazia a energia para cá. Tá? Obviamente, eu estou simplificando, a lógica era essa. Então, aqui era uma matriz, né, energética renovável, mas que dependia da sazonalidade do rio. No período seco, férias coletivas. Né? No período seco, férias coletivas. Tá? No período úmido, se chovesse muito, era problema. Né? Então, tinha que desarmar lá, porque estava movendo o moinho com uma velocidade muito grande. Né? E aqui, o mundo atual, olha, a oferta de energia, eu saí aqui, né? Vamos pensar a destruição criadora, eu saí disto aqui e vim para... Aqui é Itaipu, que é a usina hidrelétrica de Itaipu. E aqui do lado a gente coloca uma figura de Nova York, está aqui até nessa época ainda, as Torres Gêmeas, como é que ela cresce e vocês imaginam como é que cresce a demanda de energia elétrica, né, nessa cidade, nessa cidade gigantesca aqui. Né? Então, eu tenho que crescer a oferta para atender essa demanda. Né? E, no caso aqui, né, eu faço a tempestade eterna da destruição criadora, né, do moinho de vento para a torre eólica. Mas você vê que, nesse caso aqui, o princípio é o mesmo. Nesse outro caso aqui, o princípio também era o mesmo. Mas é uma inovação tecnológica nos equipamentos que são feitos, que são muito mais seguros, né? São muito mais eficientes, são capital intensivo, longo prazo de maturação, tem que ter linha de financiamento, tem que ter viabilidade econômica. Então, vocês imaginam o desafio de hidrogênio, que eu estou falando, vai ser capital intensivo, viabilidade econômica, vai ter que ter inovação ajusante nas cadeias produtivas, que é uma tecla que é muito importante bater. O grande desafio hoje é mudar todas as cadeias produtivas de todos os bens, serviços e padrões de consumo.
É porque quando eu comprar um carro elétrico, eu mudei o meu padrão de consumo. Mudei, eu usava um carro a combustão, agora estou usando um carro elétrico. E cada vez mais nós vamos ficar sensíveis e com a consciência social e vamos exigir bens de consumo renováveis, mudando os nossos padrões de consumo. Então, olha só que metamorfose que nós vamos enfrentar. E quem é mais jovem vai acompanhar isso de uma maneira assim muito intensa, porque esse processo ele é irreversível, tá? Olha esse aqui, que coisa impressionante. Como é que era uma usina, né, termoelétrica a carvão? Olha a poluição, caraca. Olha só a poluição. Isso aqui é século XIX. E olha aqui eu passando para o carvão, né, muito mais eficiente. Então, mesmo na mesma cadeia produtiva, não é termoelétrica, eu tenho destruição criadora, porque eu busco eficiência, racionalidade, custos menores, para que eu seja mais competitivo, ok? Aqui é importante, isso aqui talvez vocês não tenham se dado conta, e nós, nessa análise que nós começamos a fazer por conta da transição energética, nós identificamos a crise de petróleo como o ponto de partida da transição energética em curso, né? Nós, lá no final do século XVIII, identificamos a máquina a vapor. Aqui começou, né, o processo de desenvolvimento do carvão como um recurso energético que predominou durante o século XIX. Aqui com Winston Churchill, o petróleo, né, que daí saiu o carro, o veículo, né, a cultura do carro, da indústria automobilística, o peso da indústria automobilística, etc., e as termoelétricas, né, ao óleo diesel, ao óleo combustível, né? Mas manteve o carvão, manteve, mas na matriz eu tenho uma predominância crescente. Na nossa avaliação, o ponto de ruptura que inicia o processo de transição energética a favor de fontes renováveis é a crise do petróleo. Tá? E por quê? Primeiro, ele era o recurso energético mais importante do mundo. Se você olhasse a matriz energética, né? Em 1970, ela era petróleo e carvão, nem gás natural tinha. Porque o petróleo era tão barato e não tinha nenhuma preocupação com essa questão ambiental, que quando descobria gás era um problema, porque não tinha o que fazer com ele, não tinha uma cadeia produtiva para ele. Ele não tinha valor econômico. Tá? Então, o mundo tinha uma dependência muito grande do petróleo. Tá? E havia, como há ainda até hoje, mas naquele momento isso era mais visível, um descompasso entre os países que tinham reserva de petróleo, que eram os países produtores de petróleo, com os países consumidores de petróleo. Então, a gente tinha lá uma meia dúzia de países que tinham as maiores reservas de petróleo do mundo, tá? E, do outro lado, uma quantidade muito grande de países que importavam petróleo e, notadamente, uns poucos países, que eram os países desenvolvidos, que importavam muito petróleo. Muito petróleo. Tá? Pra vocês terem uma ideia, em 1970, o Brasil importava 85%
do consumo de petróleo, 85%. Se preocupava, preço barato, tal. Então, então vou mostrar aqui um mapa desse descompasso. Tá? Eu posso ter aqui, não está com uma precisão cronológica muito boa, 2015 aqui, 2016, mas vale um pouco a ideia, né, de que, olha, que 2015 os Estados Unidos não era produtor de petróleo, muito pouco, né? Então ele era um grande consumidor de petróleo, né? Aqui é onde estava aqui o Oriente Médio, aqui a Venezuela, né? E olha aqui o nível de consumo de petróleo por 1.000 barris dias, né? Olha só o grau de consumo. Aqui é consumo, não é importação. Tá? Aqui é consumo e importação. Tá? Aqui são as reservas, aqui é o petróleo refinado. Tá? Então, esse descompasso fez com que, em 1973, os países que já existia a OPEP não foi criada nessa época, até 73, aquilo que eu falei de que poucos países eram produtores de petróleo e muitos países eram consumidores, mas entre esses muitos, os desenvolvidos consumiam uma percentagem muito alta desta produção. Os países que tinham as reservas vendiam, então, para poucos países em grande quantidade. Então, quando eu vendo, eu vendo muito para poucos, a gente pode chamar isso como um oligopsônio. Então, quem determina o preço é quem compra, e não quem produz, quem vende, até aquele momento. Em 73, por conta lá da crise do petróleo, eles invertem essa lógica. Saem de um oligopsônio em um oligopólio. O que é oligopólio? Muitos compram de poucos. Então, a crise do petróleo de 73, ela reverte a estrutura de mercado. E como agora poucos vendem para muitos, eles começaram a determinar o preço. Aqui não, quem determinava o preço era quem consumia. Aqui quem determina o preço é quem produz. É um oligopólio. Então, o preço do barril passa a subir, o chamado choque, o preço do petróleo, e há uma estabilidade muito grande no preço do petróleo. Então, imagina o caso do Brasil. De repente, o barril de petróleo fica muito caro. E ainda tem problema de corte. Logo em 73, em outubro, por conta lá daquele problema lá no Oriente Médio, eles falam: não vamos exportar petróleo. Eu me lembro que eu acompanhei muito isso, eu estava na faculdade naquele momento, e lia, acompanhava, e depois continuei acompanhando. O Japão tinha estoque de petróleo para 4 dias. Porque, como tinha um fluxo na cadeia produtiva que vinham os navios e era barato, não tinha nem necessidade de estocar, não tinha problema de oscilação de preço, era um oligopsônio. Quem comprava determinava o preço. Então, essa reviravolta, isso foi assim algo que criou uma incerteza muito grande. Olha só aqui, olha aqui esse gráfico aqui, olha. Até 73, olha lá o preço do barril de petróleo. Aí, em 73, 76, aí começa oscilando e subindo, e oscilando. Né? Então, veja bem, como esse insumo está na cadeia produtiva da produção de todos os bens e serviços, você ficava, né, uma estabilidade, preços subindo e uma estabilidade muito grande. E sim, a gente sabe que essa economia é um problema muito grave, como a gente está passando agora lá, né, por uma expressão da força do oligopólio que produz gás e petróleo,
né? Por conta desse desequilíbrio das cadeias produtivas, descompasso das cadeias produtivas, determinado pela pandemia. No que você começa a sair da pandemia, há um aumento da demanda de energia na recomposição das cadeias, né? E isso faz com que o oligopólio fale, então está aumentando a demanda, eu não vou aumentar a produção, e o preço sobe. Então, o preço na Europa do gás assim, subiu de 20 para $200. Foi uma coisa, os governos tiveram que intervir, não repassar o preço, diminuir impostos, quer dizer, todo um instrumento para evitar que essas oscilações, que têm um efeito muito nocivo, porque desarticulam cadeias produtivas, geram inflação, né? Então, na nossa avaliação aqui, então surgiu aqui um problema das economias, notadamente dos não produtores, e principalmente nas economias desenvolvidas, falou, opa, eu estou aqui com um problema, eu estou na mão da OPEP, na mão dos árabes, na mão dos russos. E isso me gera o quê? Me gera risco de suprimento. Entende? Então, enfrentamos incerteza em relação ao preço do petróleo e seus derivados, os seus impactos econômicos nas cadeias de valor, formação de preço, arrecadação, etc., e o risco de suprimento. Como assim, risco de suprimento? Aqui, estou rendendo os países ricos, né? Os Estados Unidos, a Alemanha, aqui, a França, né? Olha, fila para abastecimento, não tenho gasolina. O país não pode enfrentar isso. Em que sentido? Nesse aqui. O objetivo central de uma política energética de qualquer país, a primeira é a seguinte: garantir suprimento. Não quer nem saber, eu tenho que ter energia para atender a minha demanda, senão a luz apaga. Entende? Então, isso, na realidade, é uma questão de segurança energética nacional. Então, a estratégia primeira é, o que eu tenho internamente eu uso. Então, você não pode criticar a China porque ela não está abrindo mão do carvão, né? Porque ela tem uma das maiores reservas do mundo de carvão. E como ela vem há 30 anos crescendo, ela vai usar o insumo que ela domina, que ela tem segurança, que é o carvão, para não ficar na mão como o mundo ficou em 2073 em diante, na mão de um oligopólio. Então, aquela crise do petróleo, ela acelera políticas energéticas que visam aumentar a segurança energética nacional, né? Como o que eu tenho, eu uso. Né? Só que o que aconteceu? Começou-se a usar aquilo que se tinha e que, em boa parte, era emissor de gases de efeito estufa. Né? E somado com a contínuo consumo de petróleo, entra o gás natural, né? Porque aí gás natural virou também um produto energético que ajudou um pouco a quebrar esse monopólio do petróleo. Então, se eu não tinha, eu importava, tá? Mas aí surge um elemento novo que os cientistas começaram a detectar, que essa emissão de gases do efeito estufa estava gerando aquecimento global. Isso começou lá na década dos 80. Né? Parece que a primeira reunião na ONU foi na década de 70, logo depois da crise do petróleo. Saem uns relatórios, mas essa questão começa a ganhar força final de 80 para 90. Em 92, nós tivemos aqui no Rio de Janeiro uma dessas conferências mundiais aqui, eu me lembro claramente, eu moro aqui na Glória, Praça Paris, fizeram até uma exposição de esculturas,
Miró, do MOR, e outros tantos aqui, uma atividade cultural, mas 92 aqui teve, ou seja, começa a se aumentar a consciência, né, a consciência mundial do aquecimento global. Alguns países que tinham e ainda têm recursos energéticos, né, notadamente Estados Unidos, sempre criticou, não é isso, não é o homem, etc., porque como para ele ali, ele se transformou em autossuficiente com essa questão do shale gas. Então, não, né? A China também, muito reticente, porque a cada semana inaugurava uma termoelétrica a carvão de 500, de 1.000 mega, porque ele tem muitas reservas. A Índia, a mesma coisa. Tá? Mas essa consciência vai crescendo, né? Então, voltando aqui. Então, política energética frente ao petróleo. Reduzir o consumo via eficiência energética. Carros mais eficientes. Firmar contratos de longo prazo para evitar essas oscilações no mercado spot. Investir em recursos energéticos substitutos nacionais. Né? Opa, o que o Brasil fez? Não tem gasolina? Bota o etanol. Então, o nosso consumo de petróleo vinculado ao transporte de veículos leves diminuiu sensivelmente com o programa do PROAL. Então, foi um recurso energético substituto. E se buscou a tradicional inovações, né, focando na busca e desenvolvimento de suprimento nacional. E é aí, nessas inovações, que visavam, acima de tudo, hein, diminuir a dependência da importação e, consequentemente, aumentar a segurança energética do país, tá? É que surge a eólica e solar. Ué, mas o que tem que ver eólica e solar com crise do petróleo, com inovação? É muito simples, é muito simples. O sol e o vento é um produto genuinamente nacional. Olha só, o que a Alemanha começa a desenvolver a indústria eólica, ela diminui a importação de gás da Rússia. Opa, muito melhor do que ficar na mão do beck russo, né? Painel fotovoltaico solar, eu até uso essa expressão, talvez algum de vocês já tenham escutado isso, né? Que a Alemanha fez um programa de energia solar gigantesco. Aí a gente brinca, mas qual é o consumo per capita de filtro solar na Alemanha? Ou seja, quase não tem sol. Mas esse investimento ajudava, primeiro, a desenvolver a atividade econômica, que é uma inovação, avanço da fronteira, investimento, né? Aquela ideia da destruição criadora, né? Que a destruição criadora, ao criar, ela mantém a dinâmica do crescimento através de investimento, o efeito multiplicador do investimento, etc. Mas ela diminui a dependência russa, né? Ela aumenta a segurança energética. E aí vem a segunda questão. E é uma energia sustentável. Nós estamos ajudando a diminuir o aquecimento global. E, curiosamente, a Europa é a líder desse processo mundial de sustentabilidade, de redução do aquecimento global, de diminuição dos gases de efeito estufa. Ela é a líder disso. Por quê? Porque é o bloco de 27 países, quase 500 milhões de habitantes, que mais importa percentualmente em relação ao seu consumo. E sair do petróleo e do gás é aumentar a segurança energética. Opa, mas até um certo ponto. Que ponto é esse? De ter potencial eólico e solar em sua fronteira.
Se não tem, vai chegar um momento que a Alemanha hoje já não tem mais aonde colocar torre eólica onshore. Então, o que ela fez? Offshore. Foi para o mar. Com a grande vantagem de que no mar você pode colocar as torres eólicas e os geradores têm muito mais potência do que em terra. Por quê? Porque eu não tenho como levar, entende, uma pá com a envergadura de um Boeing 747 para o interior, para o alto de uma montanha, enquanto no mar isso é possível. Então, a eólica offshore, a indústria, inclusive, se desloca para os portos, porque ali você pode produzir, bota no navio, despacha e lá você monta sem problema de estrada. Tá? E qual é a vantagem disso? Primeiro, segurança energética. Segundo, é uma fonte renovável. Mas eu posso encher, se eu ocupar toda a área possível, eu não consigo atender a demanda de energia, por exemplo, da Alemanha. E ela tem que sair, né, tem que mudar o padrão de geração de energia da não renovável para renovável, porque são as metas de 2050. Então, a solução para isso é descobrir um outro recurso energético renovável, passível de comércio internacional. Tá? Então, recapitulando, vem a crise do petróleo, me gera uma instabilidade econômica, me coloca na mão da OPEP, eu enfrento o risco de suprimento, busco, como está aqui colocando, mais eficiência energética, firmar contratos de longo prazo, investir em recursos energéticos substitutos com inovação, eólica e solar. Mas eólica e solar não consegue cobrir toda essa demanda que já tem, não consegue entrar na matriz elétrica e tirar o petróleo e o gás. Não consegue, porque não tem espaço. E não tem sol, não tem espaço. Então, eu preciso buscar uma outra fonte renovável para fazer esse processo de transição energética. Ok? Pô, deu agora uma mexida aí na cabeça de todo mundo, né? Que é uma visão assim, né? Bem peculiar, né? Assim, né? Interessante, né? A gente fica muito assim, muito feliz de ter encontrado essa argumentação. E não é de hoje, mas esse argumento vem sendo construído praticamente desde 2008, quando nós começamos a fazer eventos lá em Portugal, nós temos uma parceria muito grande com Portugal, onde essas questões eram colocadas lá, porque Portugal e a Europa é esse laboratório, ele busca isso por conta desses dois condicionantes, né? Segurança e a questão ambiental. Segurança e a questão ambiental, né? Segurança e a questão ambiental. Então, eu acho que é muito... Agora, nós vamos apresentar aqui esse histórico aqui, depois uns dados, né? Olha aqui, eu falei para vocês, né? 92, aqui no Rio de Janeiro. Depois, a questão de crédito de carbono, protocolo de Quioto, né? Que esse mercado de crédito de carbono, a nível internacional, é muito difícil, porque vai haver uma transferência de renda, por exemplo, da China. Se ela faz isso a nível mundial, né? Ela vai transferir renda dela para outros países e tendo energia própria, recurso energético próprio, que é o carvão. Os Estados Unidos é a mesma coisa, a Europa não. Como a Europa não produz nada, assim, não tem recurso energético,
a questão do crédito de carbono, para ela, acaba sendo, se os outros entram no mercado, ele eleva o custo da energia dos outros países, já que o dela já é elevado por conta das importações. Então, o crédito de carbono é sempre uma coisa muito complicada, ele dá mais efeito dentro de um país do que entre países, porque você teria transferência de renda aí. Então, isso vai ser, a gente até avalia que, por exemplo, a Europa, hoje, ela taxa atividades produtivas por emissão de CO2. Ah, você emitiu 1 tonelada? Cobra o imposto. Entende? E ela já está começando a querer cobrar imposto de importação do produto que concorre com o produto nacional, que é taxado, e o de fora não é taxado. Então, a gente entende que essas taxas, né, de emissão de CO2 nas importações, no comércio internacional, vai ser uma variável para acelerar o processo de transição energética. Já é dentro de um país, por exemplo, no mercado de energia elétrica, já Portugal, que a gente acompanha mais, já não tem mais termoelétrica a carvão. Por quê? O custo que ela tem de pagar pela emissão do gás carbônico é tão alto que ela não tem competitividade com a termoelétrica a gás. Então, ela fechou. Fechou. A termoelétrica de Sines, lá, que era da EDP. Tá? E aí tem o Acordo de Paris, onde... Quer dizer, aí aqui vocês observam que vai crescendo a consciência social e a gente agora está com a COP26 aí, em pleno vapor, só lamentando essa posição tão fora da tradição brasileira, da diplomacia brasileira, do envolvimento que o Brasil teve com o meio ambiente, o papel do Itamaraty e tal. Mas, obviamente, isso aqui é uma questão de tempo e, a partir de 23, a gente vai ter um outro cenário de envolvimento do Brasil nessa questão mundial, como a gente está verificando aí com os Estados Unidos, né, da era Trump para o outro presidente, mudou radicalmente. Isso aqui vai acontecer no Brasil. Obviamente que a principal resistência, né, a esses acordos mais firmes, assim, não, vamos acabar com o carvão em 2030, vem de quem tem muito carvão e que tem uma matriz elétrica. Quase 50% da energia elétrica gerada na China vem do carvão. Então, você não pode mudar assim. É um filme, é um processo. Tanto assim que a China já colocou, não, eu vou neutralizar as emissões de gás de efeito estufa em 2060, porque ela tem uma economia que mais cresce no mundo, a segunda maior economia do mundo, então ela não pode trocar tão rapidamente. Vocês observaram, né, quem acompanha isso, que o governo chinês, que tem um planejamento centralizado, então as decisões, as ações tomadas acabam redundando em decisões rapidamente, né? Mandou fechar fábrica de mina de carvão, mandou a província reduzir a emissão de CO2. Para reduzir, teve que fechar a fábrica e tal. Deu um desequilíbrio, ou seja, não pode ser uma coisa tão lenta. Tá? E volto a insistir, o principal interessado é a União Europeia, porque e certamente o Japão, por ser os países que são têm maior coeficiente de importação de recursos energéticos. Agora aqui eu vou apresentar aqui uns dados, tá? E daqui a pouco, depois desses dados, praticamente tem uma questão lá de quais são os desafios e tal, e aí a gente para ouvir aí as perguntas de vocês, que certamente acreditamos que tenham bastante e que nos ajudará, inclusive, a gente a aprender mais com as perguntas que vocês formularem. Tá? Então, essa que é a dinâmica da transição. É segurança mais meio ambiente. Cada vez mais meio ambiente. Né? Cada vez mais meio ambiente, na medida em que eu vou diminuindo a minha dependência do petróleo e do gás. Tá? E os vetores desse processo de transição, né, que tem esses dois elementos
catalisadores, o primeiro deles é a descarbonização. Tem que descarbonizar. O outro é a descentralização, que é uma forma de descarbonizar, e a digitalização, que é o meio para você atingir esse processo, e o objetivo é você chegar numa economia verde. Tá? Aí aqui a gente fez aqui um organograma, né, que as inovações tecnológicas lá na questão de Schumpeter, né, estão presentes na descentralização, geração distribuída e smart grid, uso da bateria do carro elétrico, né, como uma armazenagem de energia que pode ser usada. Então, isso aqui é a questão de descentralização. O outro é da digitalização, onde a inovação tecnológica entra firme. É o que permite a flexibilidade e a resiliência, né, dos sistemas elétricos, né, cada vez mais. Então, por exemplo, o 5G, agora que a gente teve leilão, isso vai ajudar muito, porque vai integrar assim os equipamentos, a gente até brinca, vai interconectar tudo com tudo, entende? E a gente tem aqui a descentralização. Só um instantinho. Só um instantinho. Não, que a minha esposa entrou aqui, curiosa, e eu achei que ela queria alguma coisa, então eu tive que dar uma paradinha aqui, desculpa aqui. Mas é que ela ficou escutando e gostou do assunto, então é bom que em família aqui as coisas são também muito instigantes. Tá? Então, obviamente, o foco maior, o objetivo maior é a descarbonização. Mas vocês hão de convir naquela lógica lá do Schumpeter, que é a destruição criadora, né, que é uma onda de novos investimentos. E o investimento é a variável econômica mais relevante para o crescimento e para o desenvolvimento econômico. Mesmo que ele destrua, mas ele cria. Né? Ele cria. Só que tem aí uns descompassos. Né? Não sei se vocês sabem, mas o carro a combustão precisa de 1.000 peças, 1.000 componentes para você construir. Então, eu tenho uma indústria automobilística para produzir 1.000 componentes. O carro elétrico, 200 componentes. Aí vai ter desemprego. Né? Entende? Então, é uma destruição criadora, mas que ele também destrói emprego. Tá? Mas, tirando esses aspectos de ajustes, que, obviamente, alguns outros empregos vão ser criados, etc., mas é um processo, esse processo da transição energética atual, é um processo que exige tanto investimento que vai fazer com que a economia cresça e foi adotada como um instrumento para reativar a economia que perdeu o ritmo com a pandemia. Então, como eu preciso desaquecer para a sobrevivência da humanidade. Então, para isso, eu preciso descarbonizar. Troca a cadeia produtiva, né, de energia, geração de energia que suporta a produção de bens e serviços e os padrões de consumo. Isso aí a gente escreveu um texto no passado, há pouco tempo, né? É o plano Marshall. Depois a gente falou, não é o plano Marshall, não. É um plano muito mais ambicioso do que o plano Marshall, porque vai afetar a economia mundial como um todo. Ok? Aí eu tenho aqui a matriz, né, que é a questão de capacidade instalada, não renováveis diminuindo, renováveis aumentando para a geração de energia. Ok? Então, é um organogramazinho só para a gente clarear aqui. Deixa eu só, passar aqui o slide. Então, olhando a descarbonização, né, é reduzir os fósseis, aumentar a segurança energética, desaquecimento global e o bem substituto, que eu não tinha ainda
Fala, vai sair o petróleo, vai entrar um outro, é o hidrogênio, que eu vou explicar aqui um pouquinho mais à frente. Tá bom? E que o curso, as próximas 7 aulas, aí vão entrar no detalhe tecnológico, econômico, de cenários, potencial e etc., aqui, que vocês vão analisar. Né? Insistimos que isso aqui é um curso de introdução, tá bom? De um overview aqui. Tá? Aí a transição elétrica no Brasil, a gente vê aqui, como eu tinha falado para vocês, a matriz energética do Brasil é de 43%, eu acho que esse dado aqui é de 2018, que eu tirei da EPE, e olha o mundo, 14%. Está aqui embaixo, aqui, né? Ministério da Energia 2019. Então, é a matriz de 18. Tá? Então, você vê o que o mundo tem que fazer para aumentar essa parte da pizza verde no total. O Brasil, bem menos, né? Porque o Brasil já está 3 vezes à frente do que a Europa na matriz energética. Tá? Se a gente olha aqui, aí veja bem, vamos por calma aqui. Cada gráfico desse, eu pego de 2008, 2000 a 2018. Eu já teria até 2020, mas eu não quis trazer, porque, como 20, a pandemia, ela nublou muito esse processo. Como é que... E aqui é geração de energia elétrica, tá? Então, não é capacidade instalada, é geração. A gente pega esses dados do site da BP, Bristol Petroleum. Eles têm um banco de dados maravilhoso, sensacional, entende? Assim. E dali a gente coleta isso em tabela de Excel, lá disponível, livre e tal. Aí a gente pega a geração. Eles não trabalham com capacidade ociosa, eles trabalham com geração. Então, ali a gente pega a geração no mundo, a gente pega todos os países do mundo e separa a energia elétrica que é gerada por fonte não renovável, a verde, e pela não renovável, que é aqui essa marrom. Então, o mundo, em quase 20 anos, saiu de 14 para 25. Em 2050, ele quer chegar a 100%. 100%. Tá? A União Europeia, olha a questão de segurança energética, o sol e o vento é um produto genuinamente nacional, saiu de 14 para 38, para 32. Olha a China, daquele tamanho, crescendo naquela velocidade, com o PIB crescendo a 6, 7, 8% ao ano, ainda conseguiu sair de 17 para 26. Mas aqui embaixo, mais da metade disso é carvão. E os Estados Unidos, que consegue esse feito aqui, em grande parte trocando o carvão pelo gás natural do shale gas. Ok? Mas olha só a comparação do Brasil com o mundo, hein? Que coisa, hein? Bonita, hein? É um orgulho, né? E isso não está sendo aproveitado lá na COP, né? Porque o Brasil não tem política energética, não tem política ambiental. Então, esses dados positivos que o Brasil ficam turvados por causa dessa falta de uma política ambiental, notadamente na questão do reflorestamento. Né? Aqui, o que foi aqui? Aqui foi uma crise hídrica. Agora, se eu colocar 21 aqui, eu também vou estar num patamar mais alto. Mas por quê? Porque nesse renovável aqui, a gente tem uma dependência muito grande da hidroeletricidade. E nos últimos anos, aqui de 2000 para cá, nós construímos hidrelétricas sem reservatórios. Então, a gente não consegue acumular água no período úmido para usar no período seco. Então, como os reservatórios não crescem e a demanda cresce, a capacidade da quantidade de energia do reservatório atender a demanda no período seco vai diminuindo e eu tenho que entrar com a termoelétrica. Tá? Esse é o dado mais assim, mas, obviamente, a falta de chuva obriga, que a crise hídrica obriga você a botar tudo quanto é termoelétrica para funcionar.
E essa falta de chuva está associada ao aquecimento global. Né? O aquecimento global, como sobe a temperatura, o ciclo de chuvas muda radicalmente. Okay? Mas olha que situação positiva do Brasil nessa transição. Né? Na realidade, a gente não vai precisar de hidrogênio. Nós vamos exportar hidrogênio. A nossa necessidade de mudar a matriz é muito menor do que o resto do mundo. Nós até vamos mudar, vamos usar o hidrogênio, né, para substituir fazer o aço verde, o fertilizante verde, a amônia verde, a química verde, tá? Mas a nossa grande vantagem é exportar o gás, exportar hidrogênio. Por quê? Porque a Alemanha precisa botar alguma coisa no lugar do petróleo. E ela identificou, o hidrogênio. E ela já calculou que em 2050 a Alemanha vai ter que importar esse novo recurso para poder tornar a sua economia verde. 90% do consumo de hidrogênio verde terá que vir de fora. Olha a oportunidade para o Brasil. E o hidrogênio verde, como vocês vão ver em próximas aulas, ele só é produzido usando eólica e solar, eventualmente hidrelétrica, pela rota tecnológica da eletrólise. Aí eu quebro a molécula da água, crio hidrogênio, mas para que eu preciso de muita energia, essa energia tem que ser verde, tem que ser renovável. E o Brasil tem muito. E, então, o Brasil tende a se tornar um grande player desse mercado internacional do novo barril, que vai ser o barril do hidrogênio. Tá? Aqui, comparando com os Estados Unidos, que o Brasil está muito positivo, aqui a projeção mundial para 2050, olha só, o IRENA calcula o mundo chegar em 2050 com 86% de renovável. Olha só, o Brasil já é hoje, cara. Ou seja, aonde o mundo quer chegar em 2050, daqui a 30 anos, o Brasil já chegou. Que vantagem competitiva, né? Que vantagem. E para aqui olhando então a resultante do mundo no Brasil, a descarbonização vai valorizar cada vez mais a eletrificação, tá? Energia elétrica. O Brasil já detém uma das melhores matrizes elétricas do mundo, então a nossa transição energética é diminuir a hidrelétrica e aumentar a eólica e solar. Isso, a EPE já prevê isso. Tá? Obviamente, a gente precisa investir ainda em termoelétrica e nuclear, porque sol, vento é intermitente e hidrelétrica é sazonal. Então, você tem que ter uma energia firme, como a gente está vendo agora a importância. Tá? Mas por que a gente coloca o hidrogênio verde aqui? Porque, olha esse dado. Qual é a capacidade instalada do Brasil total hoje? Qual é? Total, 180 mil megawatts. Desses 180 mil megawatts, menos de 100 é hidrelétrica. E não vai crescer. Tá? Porque a questão ambiental é muito complicada, não deixa construir hidrelétrica, é um rolo aí. Tá? Vai aumentar eólica e solar. Quanto é que nós temos hoje na matriz de eólica e solar? 25 mil. 20 de eólica, 5 mil de solar. E essa aqui vai crescer muito. Mas a gente tem que fazer a pergunta, né? Se a gente quer produzir hidrogênio verde usando energia eólica e solar, a gente tem que fazer a pergunta, qual é o potencial que o Brasil tem de energia eólica e solar para atender a demanda da energia elétrica renovável, né, para manter essa matriz energética, e poder produzir para exportação. O Brasil tem 1.300.000 megawatts de potencial
para produzir energia eólica e solar no território nacional. 1.300.000. Hoje somos 180 mil, 20 de eólica, 5 de solar. Ou seja, nós vamos ser obrigatoriamente um grande produtor de hidrogênio verde e vamos ter uma posição muito forte no novo mercado mundial de energia, que vai ser o barril do hidrogênio. Então, quando a Alemanha abriu o leilão para ela comprar hidrogênio verde e atender a sua demanda interna, ela não mais vai estar na mão dos russos e dos árabes, mas ela vai ter um mercado muito mais competitivo, porque muitos países vão poder produzir energia hidrogênio verde, basta ter espaço e potencial de energia eólica e solar, mas o Brasil, por ser um país continental tropical, ele tem um potencial gigante para atender essa demanda europeia, em especial da Alemanha. E esse curso aqui está sendo feito dentro da estratégia do governo alemão de estimular o desenvolvimento de cadeias produtivas para um mercado mais competitivo, não oligopólio, que, inclusive, vai ajudar a diminuir essa tensão mundial que a gente tem lá no Oriente Médio. Um navio encalha, pronto, o petróleo sobe. Alguém fala alguma coisa, pronto. Tem isso, tem uma porção de coisa, mas que por baixo dessa porção de coisa é as reservas de petróleo. Saindo daí, nós vamos ter um mercado de hidrogênio ultra competitivo e o Brasil pode ser e será um grande player nesse mercado. Essa é a análise que o GESEL faz. Os desafios são grandes, muito grandes. Mas você olha essa figura aqui, você até fica admirando, mas que coisa, que loucura, como é que essa menina está aqui escalando, como é que é? Primeiro, ela tem potencial, né? Treinou, fez exercício e tal, que é o Brasil. Segundo, ela está aqui ultra segura, preparada, capaz de vencer esse desafio. O Brasil tem isso, o Brasil tem o potencial, tem um modelo de contratação por leilão ultra competitivo, leilão, inclusive, para a linha de transmissão. Tem essa possibilidade de contratos bilaterais. Quem conseguir um contrato para vender energia, hidrogênio, para a Alemanha e ganhar lá um contrato de 10, 15 anos com um valor em euro pré-fixado, ele vai pegar esse contrato, vai no BNDES e vai pegar financiamento para construir a planta de eletrólise. Tá? Mas para a planta de eletrólise eu preciso de energia eólica e solar. Aí ele vai comprar, vai fazer um contrato bilateral para alguém construir eólica e solar para atender aqui. E com este contrato de compra, porque a eletrólise precisa da eólica e solar para vender, para produzir, exportar o hidrogênio, ele vai também no BNDES pegar financiamento para construir isso. Não, mas está muito longe aqui da planta, que vai ficar nos portos, né, por causa da exportação. Está muito longe aqui. Não, mas então o Ministério da Energia, via estudo do ONS e da EPE, faz o leilão da linha de transmissão, porque ele vai identificar que vão ter mais investimento em eólica e solar para atender os hubs de hidrogênio. Por isso que esse esporte é seguro. Enfrenta esse desafio daqui em Negativa, subir uma montanha lá, uma via lá em Sapucaí, lá no interior de São Paulo. Então, é um desafio que o Brasil vai vencer e o nosso grupo, aqui nessa parceria com a AHK, fica muito, assim, sabe, muito academicamente, assim, muito consciente de que nós estamos ajudando a construir esse futuro
e que essa escaladora aqui vai vencer esse desafio como o Brasil vencerá, e já em 2040 o Brasil estará entre os principais exportadores de hidrogênio mundial. Eu encerro aqui, 7h30, né? Com 30 minutos agora a gente para tirar as dúvidas, e eu passo aqui o comando à HK para que os nossos 47 alunos possam expressar as suas dúvidas e, eventualmente, completar aqui as considerações que foram feitas. E eu estou parando o compartilhamento e passando o comando para Amanda Rangel. Por favor, Amanda. Opa, eu tenho que compartilhar, é isso? As perguntas? Não, pode ser, se já tem perguntas aí, a gente pode colocar ou as pessoas, você que vê qual é o melhor procedimento aí. Queria dar boa noite para a Ana Dino, que eu estou vendo, para o Janos, para o José. Esse seu sobrenome, José, é complicado, hein? Fredkinson, bonito sobrenome. Para a Jéssica, que eu estou vendo aqui, para o Paulo Marcos, quem mais que está aqui? O Edgar Baraza, Fernando Vasconcelos, o Marcos Felipe, que tá vendo a aula no trabalho, porque está completamente mascarado. A Carla Mariana, aqui com uma biblioteca linda aqui atrás, eu também tenho uma igual a essa, aqui nessa cor. O José Zlokowski, eita, cada sobrenome que não é fácil, hein? O Edgar Baraça deve ser italiano, então é da minha tropa aí, o Edgar Baraça, não é, Edgar? Isso aí. Bom, está aberto aqui, Amanda, aqui. Nivaldo, eu tenho algumas questões que foram levantadas aqui no chat. Você prefere que eu leia para você? Como que Não, se você dá para você mostrar aqui, porque aí eu já leio aqui ou não, é difícil. Eu não consigo compartilhar a tela, mas elas estão aqui no chat, se você quiser acessar. Deixa eu ver aqui, já tem 27, é isso que você colocou? Ah, tá. Então, deixa eu fazer um overview, tá? Que eu prefiro, porque aí eu vou lendo e já vou respondendo, né? Então, a gente ganha um tempinho. Passado aqui o boa noite de todo mundo, o José Fredrickson faz... a nossa motivação é a redução só das emissões de CO2 ou mais geral? Não, é mais geral. Boa pergunta. Você deve ser do setor automobilístico. Nós tivemos uma reunião com a diretoria da GM para falar de mobilidade elétrica, da importância. Ele falou, não é só CO2, não. É gases de efeito estufa, porque o carro a combustão ele emite outros gases. Boa pergunta, viu? É o geral, é gás de efeito estufa. Tá? Vou aqui, deixa eu ver aqui a outra pergunta. Eu não consigo andar aqui. Espera aí. Eu estou descendo aqui. Aqui, a boa noite da Amanda, que foi feita aqui. O Fernando Vasco, apenas se repetem. Acredito que o rigor no último inverno europeu agravou a situação de escassez. E o próximo inverno também. Mas, Fernando, essa sua observação é muito interessante, mas eu acredito que esses problemas, que são desequilíbrios pontuais entre oferta e demanda, notadamente porque, como eu tenho um oligopólio de gás e petróleo, eles não aumentam o preço, eles não aumentam a produção quando a demanda dá um pico. Eles até seguram a produção para o preço subir e eles ganharem mais vendendo menos. Entende? Então, na lógica da transição, isso, na realidade, é um estímulo para você acelerar a transição. Porque a Alemanha vai falar, poxa, está vendo? Está vendo? Então, deixa eu acelerar esse processo de transição para aumentar a minha segurança energética. Ok, Fernanda? Mas boa pergunta essa sua. Tá? Agora, aqui, o Salvino Dino. É parente da Ana Dino, né? Só pode ser, né? Aqui está tudo em família, está ótimo. O Salvino fala, os impactos climáticos reais serão suficientes para conferir? Concordo plenamente. Concordo plenamente. Essas questões do preço da energia subir no mercado, né, nesse mercado oligopólio. E esses impactos climáticos,
né? Você vê, há 2 meses atrás, teve lá uma enchente na Alemanha, nunca tinha tido. A Angela Merkel foi cobrada na hora, mas como é que você não fez nada, perdeu a eleição? Entende? Pode não ter sido, mas alguns votos o partido dela deixou de receber porque não está cuidando do meio ambiente. Eu me lembro lá quando teve o acidente de Fukushima, nós até escrevemos um texto sobre isso, que está lá no nosso site, lá no nosso do GESEL, né? A Angela Merkel rapidamente mandou parar a produção de energia nuclear, porque o Partido Verde tinha ganho uma eleição lá local. Então, realmente, esses impactos vão ajudar, em parte, pelo efeito da democracia, porque vão ser cobrados. Tá? A Ana Dino faz uma pergunta muito boa. Por que o etanol não se tornou protagonista no Brasil? Ele se tornou parte por causa na indústria automobilística. Mas sabe qual é o problema? A indústria automobilística é mundial. A lógica de inovação do oligopólio mundial automobilístico é outro, e não do etanol. Então, o GESEL está desenvolvendo 4 projetos de mobilidade elétrica. Né? E quando a gente levanta essa questão do veículo elétrico com bateria, sempre o pessoal do etanol, mas como é que o etanol não é porque a indústria é mundial. O que nós estamos vendo é uma possibilidade do etanol em relação ao... Porque do etanol você pode fazer o hidrogênio verde, e ainda mais com emissão negativa de carbono, porque a cana absorve gás, absorve CO2. O etanol ser usado para a produção de célula de hidrogênio para transporte de carga pesada, para ônibus urbano e para caminhões, porque o ônibus urbano e os caminhões com bateria elétrica é muito pesada e muito caro. Então, a gente vê uma possibilidade aí do hidrogênio entrar. O hidrogênio está sendo identificado como o combustível para o transporte de carga e o transporte urbano. Para o veículo elétrico, não, porque você teria que ter postos de abastecimento de hidrogênio e muito complicado por causa das características físicas dele. Mas o etanol tem uma vantagem aí, tá? Que é um ponto, foi uma pergunta importante essa, viu, Ana? Agora, aqui fizeram o Janos fez uma pergunta muito grande, Janos, para eu acompanhar aqui. Então, eu vou ler. Pensando nessa perspectiva econômica capitalista, a União Europeia realmente lucra com a transição energética? Não é lucrar, ela tem que buscar uma solução, né? Ela tem que buscar uma alternativa ambiental e de segurança energética. Então, a destruição criadora se faz necessária, né? E ela está identificando o hidrogênio como essa possibilidade. Aí ele prossegue aqui o Jano, né? Digo isso tomando como exemplo o caso da Alemanha, onde, conforme foi comentado, não conta com recursos naturais abundantes, muito menos espaço. Tá? Espera que eu pulei aqui. Então, qual seria a vantagem econômica? Poderia explorar? A vantagem econômica é essa, ela ajudar a criar um mercado mundial muito mais competitivo e concorrencial do que o atual do gás e petróleo. Entende? Quando teve agora essa crise, agora que o preço subiu, o Putin falou para a União Europeia, por que você não faz contratos de longo prazo comigo? Ou seja, manter essa dependência que a Alemanha não quer. Tá? Então, no fundo, é isso, tá, o Jânio? Mas boa pergunta aí, mas eu aprofundei um pouco ao longo da exposição. Tá? Aqui o Daniel procura quais são os grandes riscos da transição. Não há mudança sem sobressalto para o bem ou para o mal. Quais são os principais? Quais são os principais pontos que podem reduzir ou até mesmo acelerar a velocidade da transição? A velocidade,
a Ana colocou e, de certa maneira, o Jano também colocou. Qual é a velocidade? Eu tenho que sair da dependência econômica, né, desse mercado oligopólio, e eu tenho que diminuir as adversidades dos acidentes climáticos. Então, essa que é a grande motivação. Tá? Agora, como você bem coloca aqui logo no início, qual é o risco? O risco é que vai aumentar a inflação. Né? É a chamada inflação da transição, inflação verde. Por quê? Eu estou criando uma cadeia produtiva, né, nova. Então, o hidrogênio verde é mais caro que o hidrogênio cinza. Então, na hora que eu difundo o hidrogênio verde, num primeiro momento, ele vai ser mais caro do que o hidrogênio cinza. Então, eu posso levar isso para outras atividades e constatar de que vai haver um aumento de preço. Veja o veículo elétrico. Eu acredito que aqui, entre todos os presentes, ninguém comprou um veículo elétrico. Por quê? Porque é caro para caramba. É muito caro. Mas por que é caro? Porque ainda não ganhou escala. Conversa lá com a GM, eles falaram, olha, antes de 25, o carro elétrico vai estar mais barato que o carro a combustão. Aí todo mundo vai comprar o carro. Mas, se você precisa comprar aquele bem, esse bem sai mais caro. É o que a gente chama de inflação da transição, ou inflação verde. A Isabel Catrin faz parte da seguinte afirmativa para fazer uma pergunta. Acredito que tem um certo problema. Se os equipamentos dos renováveis estão sendo construídos com energias não renováveis, quanto carvão a China gasta na elaboração de um painel solar fotovoltaico? Eu concordo com você, eu diria que hoje, como a matriz dela, 75% é não renovável, e metade disso é carvão, ela está gastando num painel solar 55%, consumindo 50% de energia não renovável derivado do carvão. Está aqui uma conta bem arredondada, mas isso é um ponto muito bem colocado por você e que nos leva àquela seguinte afirmativa. Eu vou precisar mudar a matriz energética da cadeia produtiva de painel solar. É isso. Essa é que é a transição que o mundo enfrenta. Qualquer coisa que eu colocar aqui, a gente fala, não, eu preciso também mudar. Quando nós tivemos uma reunião com a Stellantis, que junta Fiat, Chrysler, Nissan. O cara me não, professor, nós estamos aqui muito preocupados, porque a gente recebeu uma orientação lá da matriz que a gente tem que mudar a nossa matriz energética. Tem que diminuir a participação de fonte não renovável na produção do nosso carro. É isso. Generaliza isso. Esse é que é o desafio da transição. Esse é que é o desafio daquela escaladora. Tá? Que é subir com segurança, mas lentamente. Escalada não é um esporte de velocidade, é um esporte de concentração, dinâmico, com muita atenção. Essa é que é a velocidade da transição. Ok? O Robson da Silva aqui, deixa eu só aqui, Robson da Silva. A possibilidade de acontecer com hidrogênio o que aconteceu com o petróleo, ou seja, não há. Essa que é a vantagem, cara. Boa pergunta, Robson. Quantos países na África têm sol em abundância? Pronto, cara. Na Ásia, na Austrália, na América Latina, no Brasil. Então, essa que é, para o mundo, e notadamente para os países desenvolvidos, em especial para a União Europeia, esse novo mercado vai ser muito mais benéfico, porque vai evitar o risco de oscilação e o risco de abastecimento, porque vai ser um mercado mais competitivo. E não vai ter esses problemas aí de tensão lá no Oriente Médio, se bem que a gente sabe que a tensão agora vai para a China, né? Que os Estados Unidos está fazendo lá, querendo repetir o que eles fizeram com a Rússia
lá com a China. Tá? O Salvio Dino, novamente aqui, faz. Como os países árabes estão se posicionando dentro dessa transição, com o abandono? Vão investir em renovável, vão investir em hidrogênio, vão investir em solar. Tá? Notadamente os países grandes, como a Arábia Saudita, que está no deserto. Tá? E eles têm uma grande vantagem, qual é? Que eles estão recebendo, né, receita de dólar. Se fizerem a lição de casa, eles, de certa maneira, se mantêm nesse mercado. Mas se fizerem aquilo que o Shah do Irã fez na época, que os petrodólares começou a comprar, se armar, etc., etc., não vai ser um final muito feliz. Mas a tendência seria, natural, seria desses países continuarem sendo exportadores não mais de petróleo, mas de hidrogênio, com a grande vantagem, né, de eles se posicionarem de uma maneira mais competitiva. Tá? Agora, a Isabel Catrin já estão tendo navios andando com hidrogênio, já há estudos disso, e o professor Sérgio Braga, viu, Isabel, vai apresentar, você pode até formular essa pergunta para ele, ele tem projeto piloto feito para a Shell de misturar hidrogênio com diesel. Então, vai ser também aquela mudança da escaladora, lenta, decisiva e para cima. Por mais que, às vezes, você entre num ângulo negativo, achando que está descendo, mas está descendo para subir. Tá? Ok? O José Zokwick. É prevista alguma concorrência de mercado entre veículos movidos a hidrogênio elétrico? Aquilo que eu falei há pouco. Para transporte de longa distância, caminhão a hidrogênio. Tá? Para transporte urbano e carro leve, há baterias. Tá? Para 2050, quando tiver hidrogênio sobrando, possivelmente a destruição criadora se fará presente em cima dos carros elétricos, destruir os carros elétricos e entrar com os carros a hidrogênio. Isso é um cenário previsível. Mas como agora eu tenho que fazer a transição no setor de transporte rapidamente, porque é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa, o que está na agenda é a bateria. Ah, mas por que não é com etanol? Porque o mundo não tem etanol. O Brasil tem, o mundo não tem. Ah, quando o mundo tiver hidrogênio, aí sim, aí vai prevalecer o veículo a hidrogênio. Aqui, a outra pergunta, o Silvio me manda aqui um link para eu olhar. Ah, o José Fredson manda um link sobre o governo alemão, sobre o projeto solar térmico, PV hídrico, etc. Está aqui, fica para todos. O Salve, como uma pessoa muito educada, agradeceu. O Paulo Ricardo está com uma coisa aqui um pouco maior, eu tenho que... Espera aí. O Paulo Ricardo, a eletrólise da água para a produção de hidrogênio não torna necessária a dessalinização? Claro que sim. Por isso que os hubs de hidrogênio no Brasil, de certa maneira no mundo, estão localizados nos portos. Primeiro, para exportar, e segundo, para trocar, usar a água salgada, ser dessanalizada. E o custo dessa dessanalização não é muito grande, não diminui a competitividade. Tá? Opa, espera aí, o Fernando Vasco novamente. Temos um consenso que o hidrogênio verde... Tem alguém com o microfone aberto, hein? Por favor. Obrigado. Temos um consenso que o hidrogênio verde deve atender prioritariamente a indústria e consumidores finais de grande porte em detrimento dos veículos leves. Sim, isso é verdadeiro. Veículo leve porque a tecnologia que está prevalecendo e vai prevalecer de veículo a bateria. Tá?
E o hidrogênio ser usado na indústria por causa da conversão da matriz energética de não renovável para renovável. Ok? Então, a tua pergunta está respondida. O Diogo Davi faz a seguinte colocação. O mercado de hidrogênio verde hoje ainda é subsidiado, certamente, concordo, pois não é competitivo, correto. Você acha que a saída para viabilizar economicamente será a partir de subsídios, como do início da solar? Isso sim é verdade para os países desenvolvidos, para a União Europeia, que precisa muito do hidrogênio, porque a matriz deles é muito não renovável. A nossa matriz é muito renovável, então não é um problema de subsídio para o Brasil. Não é um problema, não é necessário. Eu acho que até é um absurdo botar subsídio porque a gente vai trabalhar com projetos pilotos inicialmente e rapidamente a demanda vai ser por exportação. E aí esse hidrogênio vai ser mais competitivo do que o hidrogênio cinza, né? Nesse início, não, porque é indústria nascente, tá bom? A Alemanha está dando um subsídio, como eu falei. Ela vai comprar o hidrogênio verde mais caro do que o hidrogênio cinza é consumido na Alemanha, mas ele vai dar um subsídio para igualar e tirar o hidrogênio cinza da matriz. Tá? A Austrália está fazendo o contrário, ela quer criar uma cadeia produtiva. Então, ela dá um subsídio para você produzir o hidrogênio verde, ficar ao nível do hidrogênio cinza, né, para criar, adotar na matriz energética, que eles têm uma matriz energética não renovável, e ganhar escala para poder exportar. Ok, Diogo? Isso. As perguntas boas. Agora o Rafael aqui também fez uma pergunta aqui, só que meu nome não é Nivaldo. E aí a minha mãe fica chateada, estou brincando. Eu termino com a letra E de eco, tá? Coisas da minha mãe e essa coisa de italiano que gosta de ter umas pequenas diferenças aí. É Nivaldo, né? Com D, dado eco no fim. Dizem que a forma mais competitiva de transformar... isso eu já não sei, hein? Rafael, você quer me enrolar, cara? Eu não sei te responder. Isso porque é uma coisa muito tecnológica, mas o professor Silvio, que é o nosso professor Pardal, vai poder te ajudar bastante nesse tema. Eu peço desculpa, mas eu não conheço isso. Mas tem uma aqui embaixo, aqui. Deixa eu ver se eu... Outra dúvida. Você acha o posicionamento estratégico para o desenvolvimento de greenfield, de projetos solares para a produção de hidrogênio verde seria o desenvolvimento prioritário no mercado, submercado Nordeste, próximo aos portos? Não, não. Porque como a gente tem um sistema de transmissão de dimensão nacional, viu, Rafael? Boa pergunta essa. Os primeiros projetos, por exemplo, o GESEL está participando de um projeto com a EPE, com a EDP, para construir a primeira planta de hidrogênio verde no Brasil. Vai ser uma planta de 1 mega. Tá? É um P&D. Em dezembro do ano que vem vai estar sendo inaugurada. O projeto está construindo uma planta de 3 mega de solar, mas é um projeto piloto. Entende? Quando eu começar a ganhar escala, e a EDP quer sair de 1 para 10, para 100, para 1.000, quando ela partir para 100, ela não vai precisar construir um parque solar do lado da termoelétrica de Pecém. Talvez ela até queira construir um parque, mas ela pode construir aonde for melhor. Aqui o Nordeste porque lá tem mais incidência solar, mas pode ser no interior de Minas e tal, e aí, por linha de transmissão, num contrato bilateral, da planta de eólica com a planta solar, eu sei que eu estou consumindo a energia renovável verde solar, porque eu estou injetando aqui e consumindo aqui. Tranquilo.
E os próximos projetos de escala comercial vão fazer contratos bilaterais com empreendedores que têm portfólios de fontes renováveis, né? E vai falar, não, eu fiz um contrato aqui, está aqui, o meu contrato é que você me venda energia verde. Aí ele vai falar, não, eu tenho aqui o meu portfólio de energia verde. Então, naqueles dias que você consumiu aqui, eu tenho aqui, ó, o ONS vai provar, o CCE vai provar de que eu injetei na rede essa energia que você consumiu. Isso não é problema. A questão da certificação, não, mas a certificação, isso é lá para a Europa, por conta da cadeia produtiva do gás, que quer se posicionar nesse mercado de hidrogênio. Então, para ela, ele quer uma certificação para você ter graus, né? Graus de pureza do hidrogênio, saindo do azul, né? Assim, coisas assim, gradativo. O nosso é verde puro sangue, por conta dessa vantagem, e que a gente não tem. Na Europa, não. Eu tenho uma cadeia produtiva de gás muito forte, contratos, terminais, etc. Eles não querem ser destruído rapidamente. Então, é o conceito da escalada, entende? Ele quer se manter um pouco ali nesse mercado, tá bom? Vamos ver o que tem. Cara, só está surgindo nova pergunta aqui, e eu daqui a pouco... Bom, mas vamos lá. O José Fredrickson. O hidrogênio verde é realmente o caminho para alcançar? Qual é o papel da energia nuclear? Eu já não sei, mas eu entendo que a energia nuclear vai ter um papel aí de quê? Segurança. Olha lá, para fazer o hidrogênio verde, eu preciso de sol e vento. Opa, nuclear é renovável. É renovável? É renovável, só que é muito cara. Então, eventualmente, há espaço para a energia nuclear na matriz. Há espaço. O Brasil, inclusive, hoje, o nosso ministro falou, não, nós vamos construir aqui uma outra usina nuclear. É pertinente sobre essa lógica de diversidade na matriz de segurança energética? André Luiz, o hidrogênio será eficiente para a segurança energética de maneira a desbancar as termoelétricas? Vai demorar. Vai demorar. Você viu que lá no gráfico da IRENA, em 2050, 86% renovável, 14% não renovável. Como é que isso vai ficar em pé? Porque eu vou ter algumas atividades econômicas que vão neutralizar a emissão de gases de efeito de estufa por essas termoelétricas que vão precisar estar presentes por questões de segurança de suprimento, como é o caso do Brasil. Tá? Se eu fizer o hidrogênio do etanol, eu tenho uma emissão negativa de CO2. Opa, olha só, então essa emissão negativa pode ser utilizada para a emissão positiva da termoelétrica. Ok? Já botaram mais 7 perguntas. Vocês querem acabar comigo hoje aqui. Não estou brincando, é muito bom. A Jéssica Rayane, tá? Tem estudos que indicam que o Brasil terá o menor custo nivelado. Eu não tenho a menor dúvida. Sabe por quê? Se 70% do custo do hidrogênio verde de eletrólise é de energia elétrica, acabou, cara. Acabou. Com 1.300.000 megawatts de potencial, com leilão para construção de linha de transmissão, para hub de hidrogênio nos portos, não tem problema de espaço. A gente é um país tropical. Nós vamos ser muito competitivos, mais ainda quando nós começarmos a criar essa cadeia produtiva. Tá? Mas, de qualquer maneira, Jéssica, eu pediria para você perguntar isso para a professora Adeli, que é do nosso grupo,
e que está fazendo esses estudos, entendendo de que nós estamos no meio da escalada. Tem muita coisa para subir, como aquela escaladora subiu. Entende? Então, hoje, eu tenho um retrato com preço. Se eu fosse tirar aquela fotografia 2 horas depois, a escaladora tinha subido mais. Aqui, no caso, se eu for tirar esse retrato daqui a 3 anos, o preço vai estar mais competitivo por conta da inovação e da criação de cadeia produtiva. Imagina o que a Siemens não está fazendo na sua indústria que produz os equipamentos de eletrólise. Os engenheiros lá estão queimando a mufa neurônio para quê? Para tornar mais eficiente, reduzir custo. Olha aí o lado criador da destruição, né? Estão criando, né? Que é aquela coisa da cadeia produtiva, ok? Mas pergunta isso para a professora Adeli, tá bom? O Rafael agradeceu, eu que agradeço a pergunta, Rafael. O Marcos Ludwig, há potencial para projetos de hidrogênio de porte no interior do Brasil? Sim, desde que você tenha um off-taker, entende? Mas o grande espaço para os hubs de hidrogênio são nos portos. Nos portos. Por quê? Porque o custo do transporte você enxuga. É sair da eletrólise para o navio. No futuro, talvez a gente tenha gasoduto, etc., mas isso é muito mais um desafio europeu do que um desafio nacional. Então, a gente pode ter um complexo industrial, né, localizado no interior, né, off-takers que consumam um hidrogênio que justifique uma planta de hidrogênio com escala. Mas o nosso cenário, até 2025, talvez 30, é os grandes portos criarem os seus hubs de hidrogênio. O PCEM está na frente, mas os outros estão indo, e nós tivemos reunião com o Porto de Açu, que, inclusive, é um dos promotores aqui do nosso curso. Acredito que tenha pessoas aqui do Porto de PCEM. Nós, na sexta-feira, almoçamos com 2 pessoas lá do Porto, o Cristiano e o Tiago, e a decisão estratégica é de tornar o Porto de PCEM um hub de hidrogênio, ok? Então, essa tua pergunta está respondida, de certa maneira, você já formulou a resposta na própria pergunta. A Maria Neviane segue link de avaliar a aula aqui, que eu acho que é legal para vocês avaliarem. Inclusive, a avaliação da primeira aula ajudou muito a gente melhorar essa segunda aula aqui, é muito importante. Maior diálogo, um espaço e tal. E deu boa noite a todos. Pois, às 8h02, esse pessoal aqui com a Alemanha é tudo no cronômetro, hein? Eu queria agradecer muito a vocês que participaram da aula, a Amanda aqui que nos ajudou a coordenar a aula. Nós vamos ter, salvo engano, aulas de dúvida à medida em que vá crescendo a quantidade de conhecimento, né? Que vão ter aulas de dúvidas. Eu vou participar da última aula junto com a professora Adeli, e o José Fredson levantou aqui a mãozinha. Foi isso, José? Não? Foi por engano. Não, era uma mão de aplauso. Só. Que é isso. Não, que é isso. Eu é que agradeço, eu que tenho que aplaudir vocês pela atenção e por perguntas tão pertinentes que ajudam o nosso grupo a continuar estudando aqui no setor. Nós temos um informativo semanal que acompanha a conjuntura nacional e mundial de hidrogênio. Tá? Eu sugiro vocês entrarem no site do GESEL, que é um site muito, muito tranquilo de se obter. Deixa eu até gravar aqui, é isso aqui,
www.ufrj.br, tá? E logo lá à direita do site tem lá informativos. E tem um informativo geral, que está no número 5.400, ele é diário, ele acompanha o setor elétrico como um todo, é tudo gratuito, e tem o do informativo de hidrogênio semanal, e uma vez por mês a gente publica um observatório, fazendo ainda uma síntese das coisas mais importantes que estão acontecendo no mundo. E para vocês que estão entrando nesse setor, está aqui o cadastro para se cadastrar lá em hidrogênio, pode entrar, é gratuito. Vocês que estão se interessando por esse tema, e é um tema que é muito promissor, acompanhar a conjuntura é fundamental, porque muita coisa está acontecendo todos os dias, e esse informativo é uma pesquisa de pesquisadores júniores do GESEL que acompanham os principais sites, coletam e resumem. Não é copia e cola, não, a gente faz um resumo. Então, você lê aquilo, você já está... O que está acontecendo na Austrália, na Alemanha, no Japão, etc, etc. Surgiram fortemente. Eu agradeço a todos, dou uma boa noite. Na próxima quarta-feira, nós vamos ter aula com 2 pesquisadores da PUC, aí vai ser coisa mais técnica, mais tecnológica, mas sempre nessa prática. Vocês fazem as perguntas e vocês veem que é uma maneira ótima até do próprio pesquisador ler, porque ele já vai respondendo. Uma boa noite a todos. Eu fico muito feliz aqui de começar mais esse curso e fortalecer a parceria aí com a HK, tá bom? Uma boa noite a todos e um bom descanso. Tchau para vocês. Janos, Fernando, Marcos Felipe, o José, que deu um aplauso, muito obrigado. José, uma boa noite aí a todos. Tchau, Amanda, muito obrigado aí para todos. Boa noite a todos. Só reforçando a questão da avaliação, o link, se vocês puderem preencher, qualquer questão pendente, só encaminhar pelo meu e-mail. E esperamos vocês na quarta-feira. Muito obrigada pela aula, professor. Obrigado, Amanda. Até quarta. Tchau, então. Tchau para todos. Tchau. Tchau. Tchau, Hugo, Manuel. Tchau, Fernando. Tchau, Marcos. Tchau, Robson. Tchau aí. Tchau, Daniel. Tchau, Fabiano. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite, Ana. Obrigado aí pela pergunta. Tchau, boa noite. Boa noite, então, Gustavo. Um abraço. Tchau. Paulo Ricardo, tchau. Beleza. Agora eu vou sair. Tchau. Boa noite aí. Boa noite.